O Lula concedeu ontem uma entrevista exclusiva muito interessante para a Natuzaneri do Globo News. Foi a primeira exclusiva do Lula desde que ele assumiu. E foi a melhor entrevista do Lula em muito tempo. O Lula fala com uma raiva e com um incômodo quase que pessoal a respeito da desigualdade social, mostrando que ele tem sim muita vontade de combater o problema e isso me empolga bastante. Ele também falou algumas coisas sobre economia que deixaram alguns analistas de cabelo em pé e disse que não apoia a abertura de uma CPI para investigar o Bolsonaro. Você concorda com o Lula a respeito da CPI, que ela não deve ser aberta? Você viu a entrevista do Lula? Você gostou? O Lula te empolgou na entrevista? Deixa o seu like se você curtiu a entrevista do Lula e, claro, se inscreva no canal. Essa foi a primeira entrevista que o Lula concedeu do tipo, uma exclusiva para um jornalista desde o momento que ele assumiu a presidência da República. A entrevista foi concedida para a jornalista Natuzaneri do Globo News. Foi uma entrevista muito boa, eu sugiro que você veja essa entrevista na íntegra. Se você não tiver tempo, porque ela ficou a maior parte do tempo comentando sobre o bolsonarismo, procure os vídeos no site do G1, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, para que você acabe vendo o vídeo sobre economia, porque foi muito, mas muito interessante. Nesse vídeo que está no comentário fixado, o Lula ele fala com uma gana de enfrentar o problema da desigualdade social, que ele trata aquilo quase que como se fosse um problema que ele vive, e de fato ele vive porque ele é o presidente da República. Ele tem uma sensibilidade para lidar com esse assunto, demonstrando um incômodo e uma raiva que, como eu falei no início do vídeo, me empolgam, porque ele vai dedicar sim o seu governo para enfrentar essa questão. E ele se mostra como um presidente que vai fazer sim um governo à esquerda. E eu quero comentar, antes de entrar nas questões econômicas, a respeito da CPI, que havia possibilidade, que ela está sendo gerida na verdade, para investigar os bolsonaristas e o que eles fizeram na capital federal. O Lula, ele disse que ele é contrário à abertura dessa CPI. E ele falou isso porque a CPI ela pode tumultuar o ambiente e ser ainda mais, provocar ainda mais tensões. A própria Natuzaneri falou que tem uma máxima que CPI você sabe como começa, mas você não sabe como termina. E o Lula disse que no nosso país nós temos instrumentos, formas e organizações para investigar os bolsonaristas, isso não precisa ser feito via CPI. Eu vejo que o Lula ele tá com um pouco de receio que essa CPI possa expor o seu próprio governo, principalmente o Flávio Dino e o José Múcio Monteiro. Flávio Dino, ministro da Justiça, e o Múcio Monteiro, ministro da Defesa, porque o Dino exonerou uma quantidade grande de funcionários no primeiro dia do mandato e isso poderia acarretar também em investigações dentro do governo Lula. Mas eu quero que você coloque as suas percepções nos comentários, porque eu vou fazer um vídeo tocando somente nesse assunto, porque há dentro do PT um dilema com relação à detenção do Bolsonaro. Mas você acha que essa CPI ela vai ajudar ou não? Ela pode ser mais prejudicial ao Lula? Coloca no comentário para que a gente possa discutir isso e depois faremos um vídeo. E o Lula, agora a respeito das questões econômicas, ele acerta muito bem na percepção que ele tem do problema econômico que nós vivemos. Porque o Lula ele tem uma visão de esquerda a respeito da economia. Só que a visão dele tá correta, pessoal. Não tem como você negar isso. Porque o Lula falou que existe sim um antagonismo entre responsabilidade social e responsabilidade fiscal. Ele falou, isso chocou alguns comentaristas, alguns jornalistas da política, mas o Lula está completamente certo. Existe hoje sim um antagonismo claro entre o capitalismo e o trabalho. Não é nem aquela visão mais antiga que os esquerdistas ou os marxistas tinham, os comunistas, de capital e trabalho. Não, é uma visão do capitalismo sendo antagônica ao trabalho. E o Lula falou isso porque nós temos hoje os empresários que enriquecem cada vez mais e nós temos uma classe trabalhadora que não consegue ter crescimento. Seja por conta de carga tributária, falta de empregos, falta de direitos sociais, mas o capitalismo ele cresce e não passa pelo trabalho. E essa, pessoal, é uma visão correta do Lula, há sim esse claro antagonismo, mas alguns jornalistas eles são incapazes de entender essa divisão. Para ser bem didático e que você possa entender esse movimento e por que o Lula está certo, eu vou usar um exemplo pessoal. Eu tenho um dinheiro guardado e eu estava querendo pegar esse dinheiro e abrir uma franquia de chocolate. Eu fui até a última etapa do processo de abertura. Eu encontrei o ponto e iria abrir o negócio. Só que o consultor ele mostrou os rendimentos daquele negócio. E eu vi que a quantidade de dinheiro que eu iria ganhar abrindo a franquia de chocolate era um pouquinho só superior
ao que eu ganho hoje com o meu rendimento aplicado no Nubank. Ah, mas ia ganhar mais. Tudo bem, eu iria ganhar um pouquinho a mais, mas esse pouquinho a mais não iria compensar o risco, a dor de cabeça com o funcionário, a dor de cabeça com o cliente e principalmente o gasto de tempo que eu teria. Então, para eu aplicar aquele dinheiro na franquia de chocolate, eu precisava ganhar 5, 6 vezes mais o que eu ganho hoje com a minha aplicação no Nubank, que me rende aí 1% ao mês. Então, o que o capitalismo escolheu? O capitalismo escolheu manter o dinheiro aplicado no Nubank porque era mais rentável. Só que essa situação não promove uma divisão da riqueza, não promove uma redução da desigualdade social. E por quê? Porque esse negócio que eu iria abrir geraria 2 postos de trabalho. Então eu pegaria a minha riqueza, aplicaria ou investiria na abertura de um negócio e graças à minha riqueza, mais 2 pessoas iriam conseguir empregos e eles iriam aumentar também, mesmo que um pouquinho, a riqueza deles. Mantendo meu dinheiro aplicado no Nubank, eu não distribuo a minha riqueza, eu não uso a minha riqueza para aumentar e gerar postos de trabalho para que as pessoas também possam enriquecer. Eu deixo meu dinheiro aplicado no Nubank e só eu ganho mais dinheiro. E aí você vai falar o seguinte, ora, mas esse dinheiro que rende para você, você pega ele e gasta. Não, eu não faço isso. O dinheiro ele fica no Nubank, ele rende e cada vez mais ele rende um pouquinho mais e meu volume aumenta. Por quê? Porque eu não retiro esse dinheiro para consumir. Então, à medida que os meses passam, ou melhor, os dias passam, a minha riqueza aumenta e aquelas 2 pessoas que não tiveram os seus trabalhos porque eu não quis investir na franquia de chocolate mantêm a sua riqueza enquanto eu aumento e isso promove um aumento da desigualdade social. É assim que funciona os dias de hoje. E é por isso que o Lula está completamente certo. Porque o capitalismo, ele não passa mais pelo trabalho. O capital, ele rejeita o trabalho. O capital, ele quer simplesmente crescer pelas aplicações financeiras, como eu estou fazendo e como várias e várias pessoas também fazem. Por quê? Porque nós somos maus? Não, porque é o próprio capital que escolhe onde ele vai investir. Para render, como eu falei, tinha que aumentar muito, mas muito, o rendimento ou os ganhos que nós teríamos abrindo um negócio próprio. Mas o Lula, ele quer combater essa situação e ele tem possibilidade de fazer esse combate. Na sua opinião, você conseguiu entender? Coloca aqui nos comentários. E vendo esse meu exemplo, você concorda com o Lula ainda mais? Coloca nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E como que o Lula vai combater esse problema? Primeiro, utilizando a massa da população mais desfavorecida hoje. O Lula falou também na entrevista sobre isenção do imposto de renda. Ele tem evitado falar sobre o aumento do salário mínimo porque ele não vai conseguir dar o aumento desejado nesse momento. Talvez ele consiga lá para maio e junho. O Lula queria aumentar o salário mínimo para R$ 1.320. Só que isso provocaria um efeito cascata afetando o pagamento do INSS. Então ele foi obrigado a recuar nesse momento. Mas ele fala em aumentar, ou melhor, em dar isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até R$ 5.000. E por quê? Porque com a isenção do imposto de renda vai sobrar mais dinheiro na mão dessa parcela da população e o que eles vão fazer? Vão aplicar em aplicações financeiras? Não. Ou até vão, mas não muito. Esse dinheiro a mais que vai sobrar vai ser utilizado para fomento de consumo. Essas pessoas vão gastar o dinheiro delas. Isso é importante, porque elas vão gastar onde? Vão gastar ali nos bairros, nas lojas. Isso aumenta o valor, o lucro das empresas e aumenta também a demanda por funcionários. E aí sim, novos postos de trabalho podem ser gerados. Essa é a grande aposta do Lula. O Lula quer pegar a população de baixa renda e usá-la como um indutor da economia. O Lula quer usar o Estado como um indutor da redução da desigualdade social. Porque esperar que o mercado, esperar que o capitalismo faça isso, não vai acontecer. O Estado precisa incentivar essa redução da desigualdade social. Porque vocês viram o meu exemplo. Se for depender de ter um rendimento que dê a mesma coisa que o Nubank, eu deixo o meu dinheiro bem guardadinho no Nubank, porque se eu abrir um outro negócio que me demande muito tempo, como que eu vou gravar os meus vídeos para vocês? E os vídeos eu não abandono vocês de modo algum, porque vocês são os meus amorecos.